Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu Filho Jesus ter vindo, se sacrificado, se doado por amor e obediência a ti, Senhor. E foi esse amor, e foi esse sacrifício, e foi essa obediência que fez nós estarmos aqui, podendo usufruir da paz, da salvação, da libertação, do teu cuidado, Senhor, para com as nossas vidas. Poder usufruir da presença do teu Espírito em nós e sobre nós, nos ajudando em tudo aquilo que nós precisamos aqui, nessa terra. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, nós precisamos de ti. E o Senhor deixou o teu Espírito para estar conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. E nós abrimos os nossos corações para receber de ti, Senhor, todas as instruções que está no teu coração para esse tempo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que cada pessoa que está aqui, aquelas que vão estar ouvindo pelo YouTube, que elas possam receber de ti, Senhor. Eu me coloco disponível para falar daquilo que está no teu coração. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa precisa ouvir. E o Senhor é o mais interessado em chegar para elas com o socorro. Tu és o socorro bem presente. Tu és aquele que sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Ouvidos desobstruídos para receber do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Glória a Deus. Pode ficar isso aqui um pouquinho? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Vão ficar melhor, amém? Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 38, versículo 1 ao 5. Uns tempos atrás, eu não lembro quando, eu ministrei algumas coisas sobre esse versículo, mas hoje o Senhor trouxe mais algo para que veio primeiro acrescentar a minha vida, eu creio que vai acrescentar a tua vida também. Isaías capítulo 38, versículo 1 ao 5, está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Aqui, amados, eu não vou me deter para contar a história de Ezequias, mas sempre me chama muita atenção quando eu leio esse trecho da palavra, quando o Senhor, através do profeta Isaías, fala para Ezequias sobre ele colocar em ordem a casa dele. E quando a gente vai ver um pouco sobre Ezequias, isso não tinha a ver em relação à casa física, a casa física que eu digo, né, de como ele estava, porque de como a casa dele estava, fisicamente falando, porque era a casa do rei. Então não eram as paredes da casa do rei que estava precisando de uma reforma, não era o piso da casa do rei que estava precisando ser mudado, fisicamente falando, não dizia respeito a isso. E também não tinha a ver com a vida dele com Deus, porque ele era fiel ao Senhor. Então provavelmente tinha relação com alguma coisa no que diz respeito à família dele. Mas eu pensando sobre essa questão de casas, né, como eu falei aqui em outra ministração, a gente pode pensar em casas, vários tipos de casas. Eu anotei aqui que existe a casa, o nosso corpo, existe a casa, contexto familiar, existe a casa de Deus no sentido do templo, da igreja que a gente congrega, e existe a casa de Deus que somos nós. Eu não sei qual é a casa que você precisa colocar em ordem. Aleluia.
Mas a gente vai passear um pouquinho sobre essas casas. Amém? Quando a gente fala sobre a casa, o nosso corpo, alguns pilares, eu não sou especialista nessa área. Tem Rafael, Lorena e outras pessoas que são da área de nutrição, né? Elas podem falar melhor sobre isso, a parte de atividade física. Mas alguns pilares, eles nos ajudam, vamos dizer assim, a nossa casa como o nosso corpo. E a gente sabe que diz respeito à alimentação, atividade física, o sono, né? Administrar o estresse. Não é assim? Então, como casa num quesito o nosso corpo, a gente já sabe, pode não estar cuidando, pode não estar colocando em ordem, mas a gente já sabe muita coisa daquilo que nós precisamos fazer para a nossa casa, como o nosso corpo, venha a estar em ordem. E sabe, amados, essa é uma área importante que a gente precisa pensar sobre ela. Não dá para pensar na casa somente no quesito espiritual, porque a gente vai ver que lá em 1 Tessalonicenses 5:23, a gente não só é um espírito, a gente é um espírito que está no corpo e que tem uma alma. Amém? Então, Deus, Ele nos convida através da sua própria palavra a nós cuidarmos das 3 áreas que faz parte da dimensão nossa, a dimensão do homem. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Eu não acredito que uma pessoa ela é tão espiritual a ponto dela não exercer domínio próprio naquilo que ela come. Eu não acredito que uma pessoa ela é tão espiritual a tal ponto que ela não possa andar em disciplina em algumas coisas. Então, ser espiritual diz respeito a também andar no fruto do Espírito. Andar em amor, andar em alegria, andar em paz, mas andar em domínio próprio. Amém? Andar em mansidão, aprender a dizer não a algumas coisas. Isso se tratando do corpo mesmo. Porque a gente não consegue chegar e ir muito longe, mas a gente não consegue nem correr no Espírito, se a gente não estiver cuidando dessa área da nossa vida. Não é verdade? Às vezes a pessoa ela vai pregar e ela, por não estar cuidando dessa área da vida dela, ela fica ofegante. Ela fica sem ar. Por quê? Porque ela não está cuidando. Agora, Deus nos chama para um equilíbrio. Existem pessoas que elas cuidam muito dessa parte, mas o espiritual não lembra o dia que fez uma oração. Não lembra o dia que leu a Bíblia. Não lembra o dia que meditou na palavra. Você entende que Deus nos chama para o equilíbrio? Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de poder e moderação. Deus nos chama, mas para ser moderados, equilibrados. Amém? Cuidando de cada área como deve ser cuidada. E priorizando aquilo que tem que ser prioridade. Então, colocar em ordem a nossa casa, num quesito do nosso corpo. Cuidando, como eu falei, da alimentação, atividade física, do sono, do estresse, administrar essa coisa do estresse. E se a gente vai para outra casa, que a gente muitas vezes estamos precisando colocar em ordem, vamos pensar na nossa família. Como é que está a nossa casa num contexto familiar? Como é que estão os nossos relacionamentos? Como a gente tem andado dentro de casa? Tem andado em perdão? Tem andado em compreensão? Tem havido comunicação ou mais briga dentro de casa? Porque a gente é chamado também para colocar em ordem a nossa casa no quesito família. Amém? Eu sempre, quando estou pensando e falando sobre família, amados, é desafiador. É desafiador porque você precisa se relacionar com pessoas no seu trabalho, mas é algo que você, depois que sai de lá, você vai para a sua casa, vai viver a sua vida. Você não mora, não dorme e acorda com aquela pessoa do seu trabalho, a não ser que você trabalhe com ela. Né? O marido trabalha com a esposa. Aí a graça tem que ser dobrada, né? Mulheres que trabalham com seus maridos. Eu me lembrei de vocês. A graça tem que ser dobrada. Mas é desafiador pensando sobre família. Por quê? Porque você é aquela pessoa que você dorme e é aquela pessoa que você acorda. É aquela pessoa que você decidiu estabelecer uma aliança com ela. Foi com aquela pessoa que você teve os filhos que você teve. Amém? Então a gente precisa pensar sobre essas coisas. Eu sei
que quando se pensa sobre família e colocar em ordem, não depende só de você. Eu sei que às vezes você quer estar de bem com a tua sogra, com o teu sogro. Você quer estar bem com o seu esposo, com a sua esposa. Eu sei. Deus sabe também. E como a Bíblia diz, quanto a depender de vós, tem de paz com todos. Tem situações que o outro não quer andar em paz com você. Então, Deus não vai te cobrar por isso. Amém? Mas quanto a depender de mim, quanto a depender de você, quanto a depender da gente, buscar manter em ordem sobre isso. Sobre a nossa casa, sobre o nosso contexto familiar. O que é que a gente tem feito por ela? Às vezes a gente está cuidando tanto do outro e a gente esquece de cuidar daquele que é o mais importante. Que é aquela pessoa que está ao seu lado. Ama teu próximo como a ti mesmo. Quem é o mais próximo seu? Se você for casado. Diga assim, meu cônjuge. Quem é o mais próximo seu? Seus filhos. Seus pais. Então, às vezes, a gente está querendo colocar em ordem muita coisa na nossa vida e até fazemos uma agenda, um checklist e parece que a nossa casa, no quesito familiar, parece que ela nem existe. Mas ela existe e ela deve ser também uma parte importante. Amém? Porque eu vou te dizer uma coisa, a empresa ela pode passar, a igreja ela pode passar, os amigos eles podem passar, mas a família não tem que passar. A família não tem que passar. Você pode viver sem qualquer coisa. Agora eu vou te dizer, viver sem a tua família, o negócio não vai ser fácil não. Ah, Lucerna, mas eu vou e constituo uma outra família. Quem foi que disse que é tão simples assim? E qual é a garantia que você tem que uma outra família você vai conseguir? Se sair bem sucedido, não dá para saber. Então já que tu tem essa, trabalha com essa, porque é mais provável que venha a ser colocado em ordem do que arriscar. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Sobre colocar em ordem a nossa casa. Se a gente não tem cuidado dos nossos, dos da nossa própria casa, a Bíblia diz que a gente está negando a fé e é pior do que o descrente. Eu não acredito numa pessoa que tem uma fé tão grande que nem lembra que tem mãe, que nem lembra que tem pai, que nem lembra que tem um marido, que tem uma esposa. Que fé é essa? Aleluia. Aleluia. Onde a Bíblia diz que a fé ela opera, ela atua pelo amor. Se não se está andando em amor com os da própria casa, está andando em fé aonde? Aleluia. E eu vou repetir, eu sei, amados, que existem relacionamentos, que situações que você passa que não depende de você. Está de bem com aquela pessoa, da família. Mas você sabe se algumas coisas também têm afastado por questão sua. Então a gente precisa pensar sobre essas coisas. A Bíblia diz, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Então, mas é uma palavra dura. Eu não sei se para você é, mas para mim é. Você ser comparado a uma pessoa pior do que o descrente, porque não está cuidando dos seus, é colocar em ordem a casa. Aí você deve estar pensando, né? Graças a Deus, da minha saúde, olha, eu me alimento direito, olha, eu faço atividade física, eu cuido bem, Lucerna. Tá essa parte do corpo, tá ok. Família, aqui tá ok demais. Glória a Deus. Vamos tocar nas suas vestes. Mas vamos terminar as outras casas, né? Aleluia. Mas porque a igreja, ela serve exatamente para nos aperfeiçoar. A igreja serve exatamente para nos ajustar. A igreja serve exatamente para a gente ser aprumado. Para alinhar o que precisa ser alinhado. E se está tudo bem, glória a Deus. A palavra é para quê? Para você permanecer. É uma confirmação da palavra dizendo, olha, você está bem, continua. Avança, o caminho é esse mesmo. Mas se não está, trazer uma avaliação mesmo sobre que essa questão do cuidar da casa, do colocar em ordem a casa. Amém? Aleluia. Aí vamos para uma outra casa.
a casa de Deus, no sentido do templo, da igreja. Nós sabemos que a casa de Deus somos nós somos templo do Espírito Santo. Mas você entende que também a gente pode falar que a igreja, a casa, essa casa aqui, também é uma casa que precisa estar sendo colocada em ordem? E quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, e ele chama essa congregação de palácio. De palácio. Davi falando, eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e de toda sorte de pedras preciosas. E mármore e tudo em abundância. E ainda, escuta isso, e ainda, porque amo a casa do meu Deus. Que casa do meu Deus o rei Davi estava falando? A congregação. Ele disse assim: e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, dou para a casa do meu Deus. Ele disse: olha, tem coisas que é minha, mas eu de forma particular, eu vou dar para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Aí o rei começa a convocar a congregação. Quem é que está disposto a trazer oferta liberalmente ao Senhor? Você consegue perceber a palavra liberalmente? Não funciona se ofertar na igreja de forma forçada. Não funciona. Você pode pensar: Lucerna, mas eu conheço uma igreja ali que está avançando, que está prosperando, isso, aquilo, outro. Porque é falado muito sobre dinheiro e é isso, aquilo, outro. Mas pode até estar funcionando na estrutura, mas para Deus não está funcionando. Porque para funcionar para Deus tem que ser algo voluntário. Tem que ser algo do coração. Tem que haver uma disposição no coração. O prédio pode até estar sendo beneficiado, mas a pessoa que ofertou, o retorno não vem. Por quê? Porque as coisas têm que ser feitas, amados, de forma liberal. A palavra de Deus diz que a oferta lá em Coríntios, Paulo falando que ela tem que ser conforme proposto no coração do pastor, é isso? Conforme proposto no seu coração. No coração de quem? Daquele que vai ofertar. Se não tem nada proposto no coração, se também não é dado com alegria, porque o versículo diz que tem que ser com alegria, é melhor nem dar. Por quê? Porque não vai ter retorno. Lucerna, e o que é que a gente tem que fazer? Colocar em ordem a nossa vida em relação a isso aí. De como a gente está enxergando a casa do Senhor. Como a gente está vendo a igreja como instituição, né, como congregação. Ele diz assim: então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e uns de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente, ele falando novamente, liberalmente, voluntariamente. Percebe como tem que ser o nosso coração? Liberalidade, voluntariedade. Não é do outro para com a gente, é da gente para com o Senhor. Contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dários, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas a trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez, de novo, voluntariamente. Porque de coração, aí ele ratifica, voluntariedade, porque de coração íntegro deram eles, de novo, liberalmente
ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E aí a gente vê que ele diz que a obra é grande, chama de palácio essa congregação, diz que esse palácio não é para homens, mas é para Deus. Luciana, mas para que tanto ouro? E eu sei. Se a instrução para o rei foi essa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele obedeceu a tal ponto que ele tirou do tesouro particular dele. Diz também que ele preparou com todas as suas forças para a casa do Senhor e tudo feito com muita abundância. Mas o que me chama a atenção todos esses versículos que eu li aqui, é que diz assim: porque amo a casa do meu Deus. Porque amo a casa do meu Deus. E aqui a gente está falando sobre a casa, igreja. Davi estava falando sobre essa casa, igreja, congregação. E ele disse: porque amo a casa de meu Deus. E amados, a gente não pode tratar de qualquer forma o que nós amamos. E aí volta, no que diz respeito à nossa família. Como é que a gente diz que ama a nossa família se a gente trata de qualquer jeito? Aleluia. Como é que a gente diz que ama algo se a gente não zela por aquilo ali? Não cuida daquilo ali? Aleluia. Como está o nosso nível de amor com essa casa aqui, igreja? Quando você, mulher, vai no banheiro, aonde você joga o papel? Você coloca no vaso sanitário? Porque afinal de contas você dá o dízimo e a oferta para alguém ser pago para limpar e desentupir aquele vaso. Desperdiça bastante papel higiênico. E se teu filho, tua filha entra lá e mexe, não tem problema nenhum. Afinal de contas eu dou o dízimo e a oferta. Já dou dinheiro demais para comprar não sei quantos rolos de papel higiênico. Desperdício. Está comendo pipoca, o saco de pipoca, entra na igreja, do lado de fora e joga no chão. Tem quem limpe. A gente faz isso na nossa casa? Aleluia. Isso é pôr ordem, amados. Isso é pôr ordem na nossa casa. Está mascando chiclete, pega o chiclete, bota debaixo da cadeira. Aí a irmã Lucinalva, que ela limpa aqui, ela disse que não conta as vezes que precisou tirar vários e vários chicletes debaixo das cadeiras. Luciano, tu está dando recado para mim, graças a Deus eu nem sei quem é que estou nem vendo aqui, que ninguém está mascando chiclete. Estou dando só um exemplo que ela já compartilhou. Aleluia. Aleluia. Isso, amados, é para liderança. Isso é para liderados. Para ovelha é para quem faz parte. Amém? Sujou, o diácono vai lá e limpa. Não, você vai lá e limpa. Aleluia. Entrou, viu algo que não está organizado, vai lá e organiza. Mas tem quem arrume. Qual o problema? De deixar as coisas no lugar, em ordem. Lixo onde é lixo. Aleluia. Isso é pôr em ordem, amados. Porque se a gente diz que ama esse lugar, a gente deve zelar por ele. Aleluia. Porque nós não estamos em uma empresa. Aleluia. Nós não somos clientes. Diga assim: eu não sou cliente desse lugar. Diga: eu sou membro desse lugar. Amados, membro é ser participante. Quando a mão diz assim: eu sou membro desse corpo, ela entende que faz parte do corpo. Aleluia. Então a gente zela pelo aquilo que a gente ama, porque a gente é membro daquilo ali, a gente faz parte. Amém? Eu estou montando um departamento de limpeza. Eu, Lucerna, estou montando um departamento de limpeza. Para manter os banheiros limpos nos dias de culto. Porque a menina limpa durante o dia. Mas você
você concorda que à medida que as pessoas elas vão usando o banheiro, vai sujando, mas a menina da limpeza só vem no outro dia. Aí os diáconos, eles conseguem às vezes dar um suporte para a gente, mas eles já têm outras funções. Já pensou no mover aqui grande? Enquanto o mover está aqui, aí o diácono corre, segura a pessoa, aí corre para o banheiro, vai limpar o banheiro. Dá certo? Quando foi pegar em você, está com a mão fedendo água sanitária. Já pensou? Porque teve que correr para limpar e ao mesmo tempo teve que correr para segurar você. Aleluia. Graças a Deus apareceram 7 pessoas para fazer parte dessa equipe maravilhosa. Amém? Vamos administrar essas 7 pessoas para todos os dias de culto que a gente tem aqui. Vai dar certo. Aleluia. Por quê, amados? Porque é a nossa casa. Amém? E há uma outra casa que a gente também precisa pensar. Essa casa, diga assim, eu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando eu estava pensando sobre aquilo que eu iria estar trazendo aqui para vocês, né? O Senhor, Ele me trouxe uma lembrança. E eu queria que o pessoal da mídia mostrasse para mim essa foto. Uma foto. Dá para colocar? Vai dar certo? Assim ou assim? Olha, pronto, a foto não ficou muito boa. Pode apagar a luz. Quem aqui sabe o que é isso aqui? Pode apagar as luzes? Ficou meio turva, porque realmente eu não encontrei uma foto melhor, não. Isso aqui é uma fundação de uma construção. A gente está falando sobre casa. Amém? Quando se fala sobre casa, se pensa sobre uma fundação. Amém? E se pensa sobre estrutura também. Mas quando a gente olha para a fundação e vamos para a palavra ela nos mostra, lá em 1 Coríntios 3:11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento das nossas vidas, para a gente crescer como edifício de Deus, que a Bíblia diz que nós somos edifício de Deus, o nosso fundamento para a gente crescer tem que ser quem? Diga Jesus Cristo. E sabe, amados, quando a gente vai pensando sobre fundamento, eu fiquei pensando, a gente sabe que Jesus Cristo tem que ser o nosso fundamento, mas quem é que de fato tem sido o nosso fundamento? Aí eu fui para a definição de fundamento, de fundação: sustentáculo, base, alicerce de algo, apoio ou eixo mais importante, alicerce ou firmamento de um prédio ou de uma edificação. Aquilo que aguenta ou suporta um edifício. Só que a gente está em processo de construção. E onde a gente estiver, onde a gente venha a estar fundamentando a nossa vida, vai determinar o resultado final da nossa construção. Não sei se você está ouvindo isso. Onde a gente está fundamentando a nossa vida, vai determinar o resultado da nossa construção. Se a Bíblia diz que o nosso fundamento tem que ser Jesus Cristo, e a gente está colocando um outro fundamento que não seja Ele, essa construção ela não vai ficar, não vai ter um resultado final como é para ter, pela que Deus propôs para nós. E eu estava pensando sobre essa questão da construção. Não vai adiantar a gente colocar os melhores pisos, as melhores portas, as pias, as torneiras, os tijolos, tinta, se a base não tem estrutura para suportar essas coisas. Se a base ela não tem força, se o fundamento, se essa base, esse fundamento não for Jesus Cristo, nada externo, amados, vai resolver se a base, o fundamento da nossa vida não for Jesus. Dinheiro, ministério, esposa, esposo, filho, título, trabalho, todas essas coisas não tem a base suficiente para trazer suporte para a sua vida nem para a minha vida. Então, por que é que você faz dessas coisas, muitas vezes, o seu fundamento, se ela não vai te sustentar? Porque na hora que as coisas pegarem, você procurar tudo isso, ela não te sustenta. Não é base para você se segurar. Na hora que as pressões chegarem, escute isso, pode ligar as luzes. Na hora que as pressões chegarem, não vai ser teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos, nem teu dinheiro, nem teu emprego, nem teu ministério
que vai lhe tirar dessa condição. Mas vai ser a sua base, Jesus Cristo. Então, se você olhar para você, amado, se você não tiver Jesus Cristo como a sua base, ajuste a sua casa hoje. Aleluia. Aleluia. Não, porque a Bíblia diz que não tem como ser outro fundamento, tem que ser quem? Diga Jesus. E a gente sabe que Mateus 7, 24 fala sobre aquele que edifica a casa sobre a rocha. Né? E quem edifica a casa sobre a rocha é quem escuta a palavra e pratica a palavra. A gente já sabe dessas coisas. Mas me veio uma outra imagem. Coloca aí a outra imagem do fundamento, por favor. Aleluia. Você está recebendo algo? A mensagem de hoje, amados, é: coloque em ordem a tua casa. E você vai se avaliando. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai se avaliando. Eu preciso melhorar, essa casa precisa ser melhorada em quê? Você vai fazendo você não está aqui para examinar o outro. Você está aqui para examinar você. Você olhar para você, eu olhar para mim e falar: eu preciso melhorar essa casa aqui. É a casa física? É a casa igreja? É a casa como corpo? É a casa familiar? O que é que eu preciso ajustar? O que é que eu preciso melhorar? É meu fundamento? Amém. Aleluia. De uma fundação também. Né? Uma foto de uma fundação. Aí pode colocar a outra foto. Que a mensagem de hoje começa a partir de agora. Estou brincando, viu? Sobre isso aqui. Saltou muito forte essa palavra no meu coração. Estrutura. Estrutura. Digo: Senhor, e aí o Senhor, estrutura. Base, fundamento, estrutura. Você sabe o que é a estrutura de um prédio? Aleluia. Você sabe para que serve uma estrutura de um prédio? Faz muito tempo que eu passei pela Universidade de Engenharia Civil. Um bom tempo. Muito tempo, né, Beto? Ele saiu? Ah. Mas a estrutura de um prédio é o conjunto de elementos que sustentam e dão estabilidade à edificação. Aí eu digo: Senhor, entendi, foi tudo agora. O Senhor disse: olha, muita gente está desestabilizada, emocionalmente falando, porque está desestruturada. Porque a estrutura de um prédio é o conjunto de elementos que sustentam e dão estabilidade à edificação. Então, quando você se aperceber que está sem estabilidade emocional, amados, Deus está falando: olha, fortaleça aí essa estrutura. Agora, quem aqui já viu, depois de um prédio pronto, consegue ver a olho nu a estrutura? Quem aqui? Depois do prédio pronto, você consegue ver? Por que você não consegue ver? Pode ligar as luzes. Por que você não consegue ver? Depois de um prédio pronto, você não consegue ver isso aqui. Isso aqui é uma estrutura de um prédio. Por que depois de um prédio pronto, você não consegue ver uma estrutura? Alguém sabe dizer por quê? Porque ela fica por dentro. Ela fica por dentro. Vamos dizer assim, a estrutura de um prédio é o esqueleto do prédio. Ninguém está vendo, mas você sabe que ali está desestabilizado. Todo mundo olha e pensa que o prédio está em forma, está em ordem, está tudo certinho. Mas você por dentro sabe como você está. Você por dentro sabe como está a sua estrutura. Aleluia. E aí, se você fortalece a estrutura, você vai estar tendo estabilidade e vai estar tendo sustento para a sua vida. A estrutura absorve e transmite os esforços, resiste ao peso próprio, peso dos ocupantes, ventos e sobrecarga. Olha que coisa interessante. A estrutura, ela resiste às sobrecargas. Aleluia. O que ninguém está vendo em você, se você estiver se fortalecendo, se estruturando por dentro, ninguém está vendo. Mas quando vier a sobrecarga, não lhe derruba.
Você fica do jeito que a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas se qualquer ventinho que dá, você se desestabiliza, é a sua estrutura que está precisando ser fortalecida. Luciana, eu já nasci de novo, mas eu tenho um Espírito Santo dentro de mim. Mas está precisando trabalhar a tua mente, trabalhar a tua alma, porque quando eu falo de estrutura, mas diz respeito à alma, pensamentos, sentimentos, emoções. Uma hora está de um jeito, uma hora está do outro. Instabilidade é o quê? Está instável. Uma hora está de uma forma, outra hora está do outro. Deus está te convidando nessa noite para você se estruturar por dentro. Você ficar com uma estrutura. Sabe aquela coisa de você engrossar o lombo? De você nem se conhecer. Como é que está a tua alma? Como é que está a tua mente? Como é que estão os teus pensamentos, os teus sentimentos? Como é que estão as tuas emoções? Aleluia. Porque na nossa alma está o conjunto de tudo que nós aprendemos e do meio que nós crescemos. A nossa alma é o centro do elemento consciente do homem, através do qual ele recebe, reflete, sente e deseja. É na nossa alma que está a nossa razão, nossa inteligência, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas vontades e nossa capacidade de escolha. Quando uma pessoa ela não está estruturada emocionalmente falando, ela fica sem capacidade de escolha. Ela não sabe o que é que ela quer. Tanto faz hoje ela querer uma coisa, como amanhã querer outra. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Uma das principais estratégias de Satanás hoje, ainda hoje, é seduzir pessoas, iludindo ela, enganando ela através de suas sugestões. Aonde? Na mente. Porque um crente, uma pessoa desestabilizada na mente, ela não consegue ir muito longe, espiritualmente falando, não. Porque já aconteceu comigo isso. Já aconteceu com você? Você fica tão mal, tão mal, tão mal, que você não consegue nem orar. Você lê a Bíblia e não entende nada. Você declara a palavra e parece que a palavra solta ao vento. Quando consegue declarar? Como o Herta ele ministra, né? A alma ela é a doida. No quesito de que ela fica querendo lhe levar para lugares onde o teu espírito quer te conduzir para um lugar de segurança, de fundamento, que é Jesus. 1 Pedro 2,11. Gostaria de chamar o grupo de louvor. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Essa coisa do combate mesmo. Na mente. Desestabilizando a pessoa. Aleluia. Às vezes a pessoa ela fica tão desestabilizada, amados, que o simples fato de um sinal demorar a abrir, já é motivo dela ter um ataque de nervo dentro do carro. O simples fato de alguém buzinar no carro que ela está, tudo é motivo. A pessoa desestabilizada, ei, amados, nós somos filhos de Deus. Deus está nos convidando para nos estruturarmos nele. A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Edificando a vossa fé santíssima, orando todo o tempo no Espírito. Aleluia. Cansa, amados, viver uma vida assim. Cansa. A gente fica como que tivesse o tempo todo pisando em ovos. A gente está bem hoje, se acontecer alguma coisa amanhã já está ruim de novo. Luciane, a gente vai viver o tempo todo ficando bem? Não, mas eu sei que tem um dia mau. A Bíblia diz que o dia mau chega para a gente, para todo mundo. Eu estou falando de desestrutura. Eu estou falando da gente ficar desestruturado, desestabilizado. Você entende isso? Eu sei, mas que Deus está falando com pessoas aqui. Deus é mais interessado, mas de te ver estruturado, fortalecido.
Tem coisa grande para Deus fazer através da sua vida. Você já tem um fundamento que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Fundamentado em Jesus Cristo, começa a trabalhar a tua vida, estruturar a tua vida por dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Estrutura é dentro. Ninguém está vendo. Mas você sabe aquilo que você está trabalhando. Trabalhando o perdão. Trabalhando a compaixão. Trabalhando a misericórdia. Trabalhando a fé. Você sabe aquilo que você precisa ir trabalhando dentro de você para ir estruturando, se fortalecendo. Você sabe, eu também sei. Luciana, por que é que eu preciso fazer isso? Para você ficar estável. Para você ficar... Porque, amados, quando uma pessoa ela anda instável, ela perde a sensatez. Ela não sabe mais o que é certo e o que é errado. Ela distorce as coisas. A pessoa fala A, o outro entende B. Amados, eu sei o que é isso. Eu já vivi, eu já estive nesse lugar. Quem nunca esteve nesse lugar? Levanta a mão, quem nunca esteve nesse lugar? De desestrutura, de desestabilidade. Pronto, se você tivesse levantado a mão, eu ia tocar nas suas vestes. Passamos, amados, por essas coisas. Aleluia. Mas nós temos um poder, o poder de Deus. Aleluia. O poder dunamis, amados, nós temos o poder de Deus disponível dentro de nós. Aleluia. E a gente pode pegar lá, puxar daquele poder, coloca naquela área, vai trabalhando naquela área, vai trabalhando naquela viga, vai trabalhando naquele pilar. Coloca um ferro aqui, outra ferragem ali, a gente vai trabalhando. Pronto, essa área aqui está estruturada, vamos para aquela outra. E é assim, amados, a vida do crente. E eu não vou dizer, a vida do crente não é um morango, não tem nada a ver com morango. A vida do crente é a vida cristã, é a vida da palavra. É a vida que tem seus desafios, mas tem suas vitórias. Aleluia. Está precisando de ferro, vai lá, puxa. Está precisando de cimento, concreto, vai lá, puxa. Está precisando de quê? Qual é a área que precisa ser estruturada? Vai lá e puxa. O poder de Deus lá disponível. Para você ficar estruturado, um esqueleto forte. Aleluia. Porque no físico, no corpo, se o esqueleto estiver forte, a pessoa pode estar com a idade que for, vai evitar osteoporose. Problema nos ossos. Porque muita gente tem problema nos ossos depois de uma certa idade. Porque nunca fez atividade física. Nunca fez musculação. Dor no joelho, dor na junta. Aí tem um termo que eu vou dizer, junta tudo, joga fora. Que negócio é esse, amado? Juntar tudo, joga fora. Junta tudo, vai trabalhar ele que ainda tem jeito. Aleluia. Esqueleto forte, fisicamente falando. É vida que você vem cá. E agora eu te pergunto, tem uma estrutura forte em Deus. Você não vai cair. Você não vai tropeçar, você não vai ter dano porque você está forte, estruturado. Alicerçado. Amém? Aleluia. Na nossa alma estão os porquês. Na nossa alma estão as muitas vozes. Na nossa alma está a razão. Mas Provérbios 4:20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Aleluia. Uma das formas da gente ficar estruturado, se inclinar para a voz do nosso Senhor. Atentar para a voz dele. Amém? Eu sei que tem situações que elas não são tão simples. Eu sei que tem pessoas aqui que elas passam por situações, por desafios, que é aquele tipo de pessoa que diz assim: Lucerna, você não sabe o que é que eu passo lá em casa. São situações para me tirar mesmo do sério. Mas é isso que Satanás quer. Te tirar do sério mesmo. É isso que ele quer, te desestabilizar. É isso que ele quer, te desestruturar.
Mas você tem que virar igual a pato, como dizia meu irmão Gilson Lima. Quando vier feito água, bate nas penas do pato e escorre. Porque o pato tem pena, estrutura impermeável para a água não entrar. E você tem o poder de Deus dentro de você, que se você trabalhar ele, você fica estruturado. E quando vier, você fica impávido do colosso, como a bandeira do Brasil. Como a haste da bandeira do Brasil. Bate e volta. Aleluia. Porque você se estruturou. O Cerna a gente consegue ficar estruturado em todas as áreas de uma vez, fica não. É um trabalhar. Vai para uma área, vai para outra, vai para outra. O que é que não pode parar? Deixar de se trabalhar. Sempre esteja trabalhando. Você sabia que mesmo depois da estrutura pronta de um prédio, de uma edificação, eles ainda estão trabalhando internamente? Você sabia disso? Que os ferros, eles ficam trabalhando dentro das colunas, sabia? Das vigas. Agora, se uma edificação, a estrutura, ela está trabalhando, por que é que eu e você, a gente não é para estar trabalhando? Por que é que eu e você tem que estar parado? Aleluia. Temos a nossa base, Jesus Cristo, nosso fundamento. Queremos crescer, queremos avançar, queremos cumprir a vontade de Deus, amém. Mas precisamos de estrutura. Estrutura, fala comigo, estrutura. Estrutura, amados, para tudo. Estrutura para dentro de casa, estrutura para trabalho, estrutura para andar na rua, estrutura para viver. É tudo que nós precisamos. E você sabe, e eu sei, qual é a área que eu preciso trabalhar. Qual é a área que eu preciso colocar mais força para suportar aquilo ali. A gente não sabe? A gente sabe. Que tal a gente se expor a esse trabalho? Que tal a gente se expor para esse ajuste, esse fortalecimento? Amém? Não quero estruturar o outro. A gente tem uma tendência de sempre querer mudar o outro. Vamos olhar para a gente um pouquinho? Como é que está meu esqueleto? Porque quem me sustenta é meu esqueleto. Eu não ando com o esqueleto de Beto. Né? Eu não ando com o esqueleto de Beto. Eu não ando com o esqueleto dos meus filhos. O esqueleto que eu ando é o meu mesmo. Então eu é que tenho que trabalhar meu esqueleto. Se tem uma coisa que só eu posso fazer por mim mesmo, trazendo para a atividade física, por exemplo, trabalhar o esqueleto da musculatura, só quem pode fazer isso por mim mesmo sou eu. Por mais amor que Beto tem a mim, ele nunca vai conseguir trabalhar meus esqueletos, a não ser me agarrando, né? Você entende? Chamando para dançar. Ó. Só se for, né? Tem gente aqui na sala que é da sala de aula do homem, diz, Beto Barbosa é Lucerna. Preta, falar para mim. Não, minha gente, isso aí já passou. As coisas velhas se passaram, esse que tudo se fez novo. Mas tem coisa que só a gente pode fazer por a gente mesmo. A gente pode ouvir uma boa palavra, a gente pode pedir oração, a gente pode ler bons livros. Mas só a gente pode fazer alguma coisa por nós, no quesito estrutura mesmo. Renovando a mente pela palavra, orando em outras línguas, meditando na palavra. O básico que nós já sabemos, mas muitas vezes não estamos fazendo. Amém? Quem está pronto para trabalhar o esqueleto? Amém. Só quem vai ser beneficiado é você. Seja de forma física, natural, seja de forma espiritual e emocional. Quando a gente faz isso, quem mais vai ficar fortalecido somos nós. Tudo pode mudar, ou nada pode mudar. Você permanece firme e estruturado. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, exaltado seja teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito em nós.
Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, que nós podemos nos levantar por dentro, com toda a força que nós precisamos, com toda a estrutura que nós precisamos, porque nós temos a Ti. Tu és a nossa força, Tu és a nossa força, Tu és a nossa força. Nós cremos no Teu poder, Senhor, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em nós. Temos tudo o que precisamos em Ti, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós podemos andar sustentados, fortalecidos, porque temos ao Teu Filho Jesus como a nossa base, nosso fundamento. Nós queremos avançar, Senhor. Nós queremos avançar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E sabe aquela música assim? O louvor me ama quando eu peço a música assim, né? Vamos lá, Jesus. Chega o irmão, olhou assim. Aquela, eu vou construir, sabe? Aleluia. Graças a Deus, senão, já estavam suando frio os bichinhos. Tu és o nosso fundamento, Senhor. Tu és o nosso fundamento. Aleluia. Aleluia.